Graça e paz. Estigmatização. Quando um capítulo da sua história tenta definir quem você é. Deus conhece toda a sua história. As pessoas, muitas vezes, conhecem apenas o capítulo que mais lhe feriu. A nossa leitura bíblica está à luz de Gênesis 38. E talvez exista uma pergunta escondida dentro do seu coração. Será que um dia as pessoas vão conseguir olhar para mim sem lembrar do que me aconteceu? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas sente. Você entra em um ambiente e parece que não enxergam você. Enxergam o divórcio, a rejeição, o abuso, o fracasso, o pecado, o escândalo, um problema específico ou simplesmente a pior fase da sua vida. É como se toda a sua história tivesse sido reduzida a um único capítulo. Existe um nome para isso: estigmatização. É quando uma pessoa deixa de ser reconhecida por quem ela é e passa a ser lembrada apenas pela sua dor, pelo seu passado ou pelo pior momento da sua vida. Talvez você saiba exatamente como é isso, porque existem feridas que cicatrizam, mas os rótulos parecem permanecer. Hoje eu quero apresentar a você uma mulher que conheceu esse lugar. O seu nome é Tamar. A sua história está registrada em Gênesis 38. À primeira vista parece um texto difícil, mas quando olhamos com atenção, encontramos uma mulher que sofreu sucessivas injustiças. Tamar casou-se com filho de Judá. Morreu. Segundo o costume do levirato, vigente naquele tempo, o outro filho deveria assumir a responsabilidade de preservar a descendência da família. Onã recusou-se a cumprir esse dever. Também morreu. Judá prometeu que quando seu filho mais novo crescesse, Tamar seria recebida novamente na família. Mas essa promessa não foi cumprida. Ela ficou esperando enquanto todos seguiam suas vidas. Então ela permanecia presa a uma esperança que nunca terminava. Ela foi esquecida, silenciada, manipulada, sem voz, sem futuro, até que ela tomou uma decisão que mudou completamente a sua história. A Bíblia não esconde a complexidade desse momento. Ela simplesmente relata os acontecimentos. E mais tarde, quando Judá descobre o que aconteceu, ele reage imediatamente. Sem ouvir Tamar, sem perguntar, sem investigar, ele ordena que ela seja condenada. Percebe a dor? Ela foi julgada antes de ser ouvida. Quantas mulheres conhecem essa sensação? Ser condenada por aquilo que ninguém procurou entender. Mas então acontece uma das cenas mais extraordinárias da Escritura. Quando as evidências são apresentadas, Judá interrompe tudo e declara: ela é mais justa do que eu. Essa frase muda completamente a narrativa. O homem que a havia exposto reconhece publicamente a sua própria falha. O texto não transforma Tamar em uma mulher perfeita, nem tenta justificar todas as decisões tomadas, mas revela algo extraordinário. A verdade não permaneceu escondida. Deus trouxe à luz aquilo que os homens não conseguiram enxergar. E talvez essa seja a palavra que o Espírito Santo queira ministrar ao seu coração hoje. Nem todas as pessoas conhecerão a verdade sobre você.
Nem todas compreenderão a sua história. Nem todas mudarão de opinião. Mas Deus conhece cada página que ninguém leu. Ele viu a lágrima, ele viu tudo que ninguém percebeu. Ouviu as orações que ninguém escutou. Ele conhece as injustiças que nunca foram reparadas. E jamais confundirá a sua identidade com o capítulo mais difícil da sua vida. Séculos depois, quando Mateus escreve a genealogia de Jesus, ele faz algo incomum. Ele menciona o nome de Tamar. Entre reis, patriarcas, gerações inteiras, está lá Tamar. O Deus que poderia ter permitido que ela fosse lembrada apenas pelo episódio mais difícil da sua vida, escolheu preservá-la na linhagem do Messias. Que verdade! Que verdade maravilhosa! As pessoas podem resumir você a um rótulo, mas Deus nunca fará isso. Porque Ele não escreve biografias olhando apenas um capítulo. Ele vê a história inteira. E quando Deus escreve a palavra final, a graça sempre fala mais alto do que o rótulo. E eu quero te fazer um convite especial. Não se limite a estar apenas nesse áudio. Existem partes da história que eu não trouxe de maneira clara. Leia o capítulo e você vai entender a profundidade do que Deus está tratando aqui. Vamos orar? Pai, Tu conheces a minha história por completo. Conheces os capítulos que me trouxeram alegria, mas também aqueles que ainda me causam dor. Hoje eu entrego ao Senhor todo o rótulo que tentaram colocar sobre a minha vida. Toda palavra que feriu a minha identidade. Toda injustiça que marcou o meu coração. Ensina-me a enxergar a minha vida pelos Teus olhos e não pela opinião de pessoas. Que a verdade da Tua palavra seja mais forte do que qualquer marca do meu passado. Eu recebo a liberdade de viver a identidade que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração para essa ativação profética. Feche os olhos. Pense por um instante no rótulo que mais machuca você. Agora entregue esse nome ao Senhor e declare: eu renuncio todo rótulo que não foi dado por Deus. A minha identidade não será construída pela minha dor, pelo meu passado ou pelas opiniões das pessoas. O Senhor conhece a minha história inteira. Ele escreve sobre mim uma nova identidade. Eu não serei lembrada apenas pelo capítulo que mais me feriu. Em Cristo eu sou restaurada, eu sou honrada, eu sou conduzida ao propósito que Deus preparou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente.